Eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, hoje, direto ao assunto. Conforme anunciamos no vídeo anterior, hoje a gente retorna ao nosso tema, o nosso tema principal. Dentro de nosso canal no YouTube, o canal Gotinhas da Verdade. Quando abri esse canal, a finalidade foi falar sobre o tempo do fim. Cujo tempo do fim existe uma série de indagações. Os cristãos, aleluia, por essa postura, os cristãos sempre tiveram e têm, tiveram um desejo de aprender a respeito do tempo do fim, mais propriamente da volta de Jesus. É lamentável que, nesse período, surgiram as falsas interpretações. Por isso nós vamos aprender de maneira bíblica, de modo correto, sem nos envolvermos com teorias várias, mas ficarmos dentro do texto bíblico. E a gente usa como base, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. É claro que nós vamos ter um passeio pelas Escrituras para procurar textos paralelos, para procurar a concordância das profecias. Segundo Tessalonicenses 2, começa assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Bem, é só a introdução. Quando ele, Paulo, diz quanto, isto se subentende que ele já tinha falado sobre o tema e ele notou que ficaram dúvidas. Visto que o assunto é tão complexo, ele notou que ainda ficaram dúvidas. Por isso, depois de tratar de vários assuntos, de escrever sobre vários assuntos, ele voltou ao tema. Mas por que eu digo que ele voltou ao tema? Isto porque lá na primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 13, aquele texto em que realmente não é um texto escatológico, é um texto que ele escreveu para consolar os irmãos que tinham perdido
perdido os seus parentes e estavam como que inconsolável. Então ele escreveu ali uma palavra de consolação. E nessa palavra de consolação foi inserido algo sobre a volta do Senhor. E ele usou a expressão: o Senhor mesmo descerá do céu. Então, ali que o assunto era a consolação dos irmãos enlutados, para mostrar a ordem da ressurreição, pois foi a ressurreição, a mensagem da ressurreição, que consolou os tristes. Para mostrar como seria esta ressurreição, a ordem da mesma, aí então ele insere o fato da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16. Ele disse que o Senhor mesmo descerá do céu. Bem, nem é preciso dizer mais nada. Se o Senhor desce, vai descer do céu. Quem desce do céu, consequentemente, desce à terra. Até porque, lembrando lá daquele episódio do Monte das Oliveiras, quando ele subiu ao céu, enquanto os discípulos olhavam, admirados e também tristes, né? Porque o mestre estava indo embora. A mensagem dos anjos que vieram para consolá-los foi essa: porque estáis olhando para as alturas, este mesmo Jesus, do mesmo modo que ele subiu, ele há de voltar. Bem, do mesmo modo que ele subiu. E ele subiu de onde? Subiu da terra, do Monte das Oliveiras. Então, consequentemente, o paralelo é que, quando Paulo fala, o Senhor mesmo descerá do céu, ele descerá do céu para a terra. Mas, falando dessa ordem, aí ele detalha que os mortos em Cristo, note, ligando aos parentes dos mortos que estavam em tristeza, estavam tristes. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto é, eles terão naquele dia a primazia. E logo em seguida ele fala do outro grupo, os mortos em Cristo. Em seguida ele fala, nós, os que estivermos vivos, o segundo grupo, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Isto é, ele usa o termo juntamente. Haverá um encontro, primeiro, os dois grupos vão se encontrar. Os santos que já morreram, após a ressurreição deles, e aqueles santos vivos serão transformados, conforme diz 1 Coríntios 15:52. Isso será num piscar de
olhos. Esses santos serão então arrebatados. O que quer dizer arrebatados? Tirados de repente, como que num sequestro, piscar de olhos, quer dizer numa fração de tempo diminuta que ninguém vai perceber. Haverá na realidade um desaparecimento e eles se unirão aos cristãos que terão ou que tinham morrido. Se unirão para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. Note aqui, temos que ter muita sabedoria para não criar interpretação vaga, interpretação herética. O encontro com o Senhor nos ares, porque o Senhor estará descendo para onde? Logicamente, descendo para a terra. E ele encontra entre nuvens, nos ares, com os santos mortos de todos os tempos, e os santos vivos, que foram retirados rapidamente da terra. E nos próximos vídeos a gente verá que ele não fica nos ares com os santos, também não volta com os santos para o céu, para depois de alguns anos voltar para a terra. Nada desse vai e vem. Iremos ver em detalhes como será tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.